Falar um pouco mais de arcabouço, mas vamos falar de uma notícia internacional. O nome do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, está sim na lista de passageiros que caiu hoje na Rússia. Eu converso agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que tem mais detalhes. Ô, Luca, seja bem-vindo, boa tarde. Ele teve uma rusga muito forte com o governo russo, com Vladimir Putin, lá atrás, coisa de meses atrás, e agora esse avião cai, inclusive com ele dentro. Essa é a informação que temos. Exato, Piotr. São inclusive 2 meses hoje daquela tentativa de golpe que nós tivemos aqui na Rússia. Foi no dia 23 de junho, na qual o grupo Wagner, que estava estacionado na região leste da Ucrânia, na região de Bakhmut, após ter conquistado a cidade, seguiu em direção a Rostov, na Rússia, conquistou a cidade, depois Voronezh, e tinha como objetivo chegar até o Kremlin, até a Praça Vermelha aqui em Moscou. Algo que não se concretizou por um acordo de bastidores que até hoje grande parte da imprensa não sabe os detalhes. O fato é que Yevgeny Prigozhin ficou com uma carta marcada dentro do Kremlin e, obviamente, um opositor político para o presidente Putin, que durante as últimas 2 décadas governou a Rússia com mão de ferro e agora testa para ver se a sua popularidade continua crescente, porque, afinal, está passando por uma guerra. Prigozhin, como se sabe, ele é um bilionário, também tem várias rotas desconhecidas, casas espalhadas por toda a Rússia e países aliados, e, portanto, não se sabia o seu paradeiro. O fato é que um pequeno avião, um Embraer, que ia de Moscou até São Petersburgo, as 2 maiores cidades da Rússia, que distam cerca de 700 quilômetros, esse avião na região de Tver, mais ou menos uns 300 quilômetros da capital Moscou, caiu e teve, obviamente, 10 passageiros mortos, 10 pessoas mortas, melhor dizendo, 7 passageiros e 3 membros da tripulação. O nome de Yevgeny Prigozhin está na lista de passageiros, porém, oficialmente, a sua morte não foi confirmada. A gente tira essa inferência lógica considerando que eles dizem que 10 pessoas morreram e o nome dele é uma dessas 10 pessoas. Portanto, a gente vê que provavelmente ainda não se sabe o motivo da queda desse avião, se foi algum tipo de retaliação, falha mecânica, falha humana. Um acidente aéreo envolve uma série de fatores, mas é minimamente estranho que 2 meses após essa tentativa de golpe, a principal figura que ocasionou, o principal líder e também figura política que tinha um certo respeito dentro da Rússia pelas conquistas que teve dentro da Ucrânia, aparece entre a lista dos passageiros mortos dessa pequena aeronave. Obviamente aqui da Rússia nós vamos continuar acompanhando, mas isso foi breaking news, inclusive aqui nas principais agências. Inclusive todas essas informações que estamos veiculando agora para a nossa audiência são através da agência estatal TASS, a principal que temos aqui na Rússia. Ô Luca, vamos lá, eu vou ficar exatamente com a sua análise. Tinha-se uma lista de passageiros, nesta lista constava o nome do Prigozhin, e a informação é que todas as pessoas que estavam no avião morreram. É essa a informação que nós temos? Sim, a informação que as 10 pessoas estão mortas e 4 corpos, inclusive, já foram encontrados e identificados. Portanto, se considerarmos que eram 7 passageiros mais 3 membros da tripulação, ainda faltam 6 pessoas serem identificadas e todas serem confirmadas como mortas durante as próximas horas, como acontece costumeiramente com outros acidentes aéreos. O problema é que o Kremlin, apesar de divulgar o nome de Prigozhin na lista de passageiros, não dá como certa a sua morte. Não sei o porquê a gente faz essa inferência lógica, como eu disse, porque se todos estavam mortos e ele é uma das pessoas nessa lista, obviamente que ele é um dos mortos, mas não se sabe ainda qual a proporção política dentro da Rússia que essa informação pode ter, até mesmo internacional, porque durante aquele período, aquele sábado turbulento, 23 de junho de 2023, em que houve essa tentativa de golpe através da milícia do grupo Wagner, muito se falava sobre a possibilidade de Putin não deixar essa tentativa de revolução, de golpe barata e colocar, obviamente, um alvo nas costas de Prigozhin, algo que muitos especularam ao longo das outras semanas, quando ele se mudou para a Bielorrússia, depois voltou para a Rússia. O seu paradeiro não estava conhecido durante as últimas semanas e hoje vem essa informação. É minimamente estranho, mas é importante lembrar que vários opositores políticos do presidente Putin aqui na Rússia e também outros oligarcas que se opuseram à guerra durante esses últimos 18 meses, muitos deles morreram também em circunstâncias misteriosas, e isso é importante a gente lembrar a nossa audiência.
Luca, aguarda um pouquinho, já volto a falar contigo. Deixa eu trazer aqui o Marcelo Favalli para conversar conosco, nosso analista internacional. Favalli, seja bem-vindo. Obrigado. Óbvio que vai haver uma série de, digamos, narrativas ou não, ou de sugestões do que pode ter acontecido, porque quando cai um avião, é claro que você quer saber a causa. Exatamente. Quando cai um avião com um sujeito que era opositor de Vladimir Putin, quer se saber a causa duas vezes, a motivação da causa, se é que eu posso me fazer entender. Perfeitamente. É isso, né? E eu trago mais um número para a nossa audiência. Os oligarcas, é uma palavra que se tornou muito comum durante a guerra, ou seja, pessoas muito próximas ao círculo de Vladimir Putin, em que se tornaram ali muito importantes a respeito de controles das estatais, eram pessoas que financiavam as campanhas do Putin. Desde que começou a guerra, há 1 ano e meio, amanhã a guerra faz 1 ano e meio, são 18 mortos. Esse seria um 19º integrante desse círculo próximo do Putin que morreu misteriosamente. Misteriosamente, porque eu estou falando o seguinte, esses outros oligarcas, pessoas que ficaram bilionárias no governo de Vladimir Putin, caíram de escadas e quebraram o pescoço, morreram afogadas num banho, numa banheira, caíram de um parapeito de um hotel. Coisas muito misteriosas para pessoas intelectualizadas e tudo mais, né? Difícil a gente entender que alguém morreu afogado numa banheira durante um banho. Pois é, a imagem que a gente tem da queda do avião já é um pouco suspeita. O avião, ele vem em stall, né? Ele vem perdendo altitude, ele cai quase numa queda livre. Não parece uma queda de avião com um problema mecânico tradicional, em que ele vem caindo, planando. É claro que eu ainda continuo sempre no campo das especulações. Um outro dado que eu trago, parece que eu vou tirar isso de um romance de Agatha Christie, de um capítulo de filme de James Bond, mas é o seguinte, o Prigozhin, ele está nesse círculo próximo do Putin há muitas décadas. Ele era alguém que liderava um grupo de mercenários, então ele era uma pessoa muito bem treinada militarmente falando e cheio de estratégias. Onde que eu quero chegar? Não raro, a gente tem falta confirmação dele dentro do avião, ok. Temos uma lista de passageiros, ok. Não raro uma estratégia da espionagem é alguém comprar uma passagem de avião ou integrar uma lista de voo e depois não embarcar nesse avião, para justamente criar essa névoa, criar essa especulação, né? Ele poderia ter se listado nesse avião, não estar dentro e ter, por exemplo, se locomovido de trem. Tudo de novo, né? No campo das especulações. Essa queda acontece numa cidade chamada Yevgev, bem perto de Moscou. Bem perto, assim, uns 180 quilômetros. Como Moscou é muito grande, né? A Rússia é muito grande, a gente até consegue considerar com um certo esforço uma região mais metropolitana de Moscou. A gente não tem muitos dados qual era o seu deslocamento. Era um avião Embraer, fabricação brasileira. Isso significa que a fabricante brasileira pode ser envolvida na investigação de acordo com normas internacionais. Tá bem. Mas o que a gente tem é esse tipo de informação concreta. Tem uma lista de passageiros e o avião caiu e morreu todo mundo. Vamos lá. Vamos entender o que é o Temos Grupo a arte aí, Wagner. Nilson. Vamos lá. Tá aqui, ó. A gente falou muito do Grupo Wagner, em que o Prigozhin era um dos líderes. Havia dois, e o Prigozhin era o cara mais publicitário, era ele que aparecia para frente das câmeras, falava em mídias sociais. É um grupo privado de soldados de elite que foram contratados pelo exército russo. Nada disso aqui é ilegal, tá? Isso aqui é legalizado e feito, inclusive, por outros países. E esse grupo era formado por soldados internacionais, não necessariamente russos, ex-condenados da justiça. Houve um benefício dado a quem estava preso, caso quisesse integrar o Grupo Wagner e participar da guerra na Ucrânia, ia ganhar uma espécie de indulto, né? E combatentes estrangeiros. 20 mil integrantes estavam sob o guarda-chuva do Prigozhin. E aí, as principais ações, guerra na Síria, na Ucrânia e na Crimeia em 2014. Tá. Tem uma segunda tela, Nilson, para a gente mostrar ou não? Temos? Ah, tá aqui. Tá aqui, né? Quem é Yevgeny Prigozhin? 62 anos, nascido e criado politicamente em São Petersburgo, mesma cidade do Vladimir Putin. Isso não é uma coincidência. Eles se conhecem ali há pelo menos uns 30 anos. Ele tinha uma juventude delinquente, o Prigozhin,
foi preso, passou 10 anos na cadeia e depois que ele sai, ele entra ali num comércio de alimentos. E aí ele se aproxima de Vladimir Putin, que era uma pessoa importante dentro da prefeitura de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. E aí os dois começam a crescer, um politicamente e o outro numa questão de estratégia. E as conexões dele, do Prigozhin, com o Putin, o levam então à liderança desse grupo Wagner, 20 mil homens muito bem armados e treinados, que foi uma peça fundamental para a guerra na Ucrânia agora. Deixa eu só trazer o Luca rapidamente aqui para a gente encerrar essa participação. O Luca, com tudo isso que a gente sabe dessa situação, e a Rússia, obviamente, tudo que acontece na Rússia tem sempre uma névoa, não se tem exatamente transparência, você não tem imprensa livre na Rússia, tudo é a mão de ferro, como você disse, a mão pesada de Putin. Como é que se imagina que será a investigação desse acidente? Eu acredito que por toda a repercussão causada pela tentativa do golpe de Estado armado no último 23 de junho, o presidente Putin e seus ministros, eles queiram mostrar boa fé nesse aspecto de realizar todas as investigações e trazer também a credibilidade que foi realmente um acidente, caso seja confirmada a morte de Evgeny Prigozhin. O que o Favalli diz é sempre muito importante. A gente tem duas informações, uma delas pode se confirmar, outra não, né? No caso, a gente tem informação de que o nome dele está na lista de passageiros e tem informação que o avião caiu. Se ele estava realmente no avião e morreu, aí é algo que vai ficar para as próximas horas. De qualquer maneira, eu acredito que sim, que possam até envolver, melhor dizendo, a empresa brasileira Embraer, fabricante de aeronaves, assim como as diversas outros engenheiros e rádios de controle que fazem exatamente todo o rastreio desses aviões entre a cidade de Moscou e São Petersburgo, as duas maiores da Rússia, uma rota bastante conhecida, para dar todas essas respostas. Eu vou ficar aqui também em stand-by observando e qualquer coisa nós entramos ao vivo aqui diretamente da Rússia, Piotr. Tá. Luca, obrigado. Favalli, obrigado mais uma vez pela gentileza. Para encerrar, uma informação agora da Casa Branca, que se manifestou o seguinte: não seria difícil a gente acreditar que isso foi uma queima de arquivo, disse a Casa Branca. Bom, então já começou o roteiro de um filme de Agatha Christie, então, de um livro de Agatha Christie. Ou do James Bond, está aí no roteiro. Exatamente. Obrigado, gente. Qualquer coisa, qualquer novidade, estamos de volta. Só para complementar essa informação, se a Rússia for fazer, obviamente, essa análise mais transparente, óbvio que daí vai chamar a fabricante do avião, no caso a Embraer. Mas vamos aguardar. Favalli, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.